Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias, texto de Hebreus, capítulo 8. Hebreus 8. Inicialmente, nós vamos ler de 1 a 5. Vamos discorrer nesse texto, não lendo todos os versículos, mas alguma parte deles. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Pai de amor, nós lemos a Tua palavra, rogamos que o Senhor venha com a Tua verdade, com o Teu cuidado, mostrar ao Pai o que essa palavra tem a ver conosco nesse tempo, assim como foi no passado, e alimentar nossa alma, o nosso coração, falar ao Pai no centro da nossa vida, o que essa palavra traz para cada um de nós. Tem misericórdia, Pai, de nós, e que a verdade do Senhor venha ficar encravada em nossa mente, em nossa alma, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito. Amém, Pai. Meus amados, Hebreus, nós temos visto na nossa caminhada, no estudo dessa palavra, do livro de Hebreus, que a evidência, o que ele quer mostrar para nós é Jesus. Jesus como esse que é a centralidade, é a salvação, é o cuidado, é algo maior, é algo melhor que foi colocado em nossas vidas e para nossas vidas. E ele não traz um refutamento do Antigo Testamento, mas ele mostra que tudo aquilo já prefigurava, já apontava para Jesus, e Jesus agora, ele é melhor porque ele foi anunciado, era o que era anunciado no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento ele está sendo colocado à vista dos homens, não apenas uma figura do que simbolizava, por exemplo, do cordeiro que era morto no Antigo Testamento, periodicamente pelo sacerdote. Isso não estava simbolizando apenas o cordeiro, aquele derramar do sangue não era apenas um derramar de um sangue de um animal, mas já prefigurava, já mostrava Jesus, apontava para Jesus, a cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, que iria realizar na cruz por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. E quando nós olhamos isso, no capítulo 8 de Hebreus, ele está colocando essas bases, esse alicerce. Por que Jesus é melhor? Por que Jesus é maior? Por que o que ele fez é incomparavelmente melhor do que tudo que foi colocado? E ele vai colocar como Cristo o mediador, como um pacto superior, como uma aliança superior, não com a base humana, não como uma prática humana, mas com uma base, com um alicerce. Sim, no pacto que foi feito no Antigo Testamento, mas ele também estabelece a obra redentora de Cristo Jesus, olhando para aquele pacto. A lei mosaica enfatizava essa nova aliança que veio se concretizar em Cristo Jesus. Veio
cumprir o que o Antigo Testamento estava proposto. O capítulo 8 de Hebreus foca nessa superioridade dessa nova aliança, em comparação com a antiga aliança, a aliança mosaica. O texto que nós lemos de Hebreus 8, ele vai apontar o que o profeta Jeremias trabalhou lá no Antigo Testamento, mostrando essa nova aliança como algo superior, aquilo que já estava como profecia lá no passado, apontando para Jesus. E eu quero convidar você para nós lermos Jeremias 31, de 31 a 34. Jeremias 31, de 31 a 34. Vamos ler todos juntos. Eis... Aleluia. Que profecia maravilhosa. Que promessa maravilhosa que foi dada através do profeta Jeremias, olhando e já apontando lá no pacto do Velho Testamento para o novo pacto, para a nova aliança, para aquele que iria vir perdoar, para aquele que iria vir transformar, para aquele que iria moldar os corações e converter os corações. A lei de Deus escrita nos corações dos crentes, através, sim, não mais de pedras, mas de coração transformado, iria vir o tempo que isso iria acontecer. Também essa profecia mostra o relacionamento direto e pessoal com Deus. Já não mais por um sacerdote, um intercessor, alguém queria entrar no Santo dos Santos, alguém queria ser um mediador, a não ser Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, sendo como esse mediador. Ele já estava mostrando que vai chegar uma época, vai chegar um tempo onde não vamos precisar mais de mediador, porque o mediador será o próprio Deus. Jesus é esse que mostra e que aponta para Deus e nos leva para Deus, que é apontado nesse texto de Jeremias. O perdão pleno divino dos pecados. O que Jeremias está mostrando aqui que iria vir um tempo onde o perdão iria alcançar a nossa alma. A supremacia do perdão em Cristo Jesus. Ao colocar o seu corpo, ao levar o seu corpo ao madeiro, ao deverter os seus pesos, o seu sangue, ao morrer por nós, cumprindo cabalmente todas as partes da lei. Jeremias já estava mostrando que Jesus iria vir e queria perdoar nossos pecados. O tema da mensagem dessa noite, eu coloquei aqui com Cristo, o mediador da nova aliança. Cristo, o mediador da nova aliança. Por quê? Porque Cristo é superior, é o sumo sacerdote perfeito. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. E percebe que agora ele traz uma relação, não mais de um sacerdote humano, carnal, mas quem que é esse sacerdote? Um sacerdote espiritual, maior, e que senta à destra do trono de Deus, da majestade nos céus.
não é mais terreno, não é mais imperfeito, é completo, é pleno, à destra do trono da majestade dos céus. Versículo 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse agora Deus encarnado é aquele que é o verdadeiro tabernáculo, o Senhor é o Deus superior e maior. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que ministra no céu e do céu. Ele ministra não apenas de algum lugar. Talvez você possa falar assim: quem que é o ministro de tal lugar? Né? O ministro do evangelho de tal lugar? Ah, é o pastor fulano de tal. Da onde que ele ministra? Daquele lugar. E transmite para as internets, redes sociais, coisas semelhantes a isso. Mas Cristo é infinitamente maior a essas questões pequenas nossas aqui. Porque Ele ministra não da terra, mas Ele ministra do céu. Porque está sentado à destra maravilhosa do Senhor Deus do céu. Jesus Cristo está à direita de Deus. Ele está à direita de Deus. Os sacerdotes da antiga aliança realizavam sacrifícios constantes, permanentes, e periodicamente realizavam um novo sacrifício. Por quê? Porque era feito com mãos humanas, mãos pecadoras, e realizavam um sacrifício também daquilo que era pecador. Porque o pecado não entrou somente nos homens, mas ele entrou na criação, em toda a criação. A palavra de Deus fala que a natureza geme, aguardando a restauração. Ela sofre, ela padece. A natureza padece, aguardando a restauração. Por isso que nós temos tempos como esses que tivemos agora há pouco, vendavais. Graças a Deus a promessa de vendaval não chegou, né? Não veio a nós aqui, porque estava a previsão de sexta-noite, vendaval, e chuva, sábado até domingo. Graças a Deus não veio, ninguém ficou no escuro, pelo que eu estou sabendo, né? Pelo menos dessa vez, graças a Deus por isso. Por quê? Porque a natureza geme e sofre e padece por causa do pecado. Mas Cristo não está nesse patamar dos pecadores. O seu sacerdócio não é humano. Cristo realizou a intercessão no tabernáculo celestial. Jesus é o mediador que entrou na presença de Deus em nosso lugar. Jesus é o nosso mediador. Ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, para oferecer maior, melhor e perfeito sacrifício. Jesus ofereceu um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. E aí você pode estar pensando assim: mas o que isso significa? O que isso tem a ver comigo? O que isso significa para você na prática do dia a dia? Significa que você pode dobrar-se na presença do Senhor e pedir perdão dos seus pecados, porque Cristo verteu o seu precioso sangue para perdoar os nossos pecados, para sanar toda a nossa dívida. Isso significa que o sacrifício que Cristo realizou naquela cruz foi perfeito e perfeitamente cabível ao Pai, cumprindo toda a lei. Ele realizou um sacrifício perfeito que não precisa ser replicado, refeito ou coisa semelhante a isso. Cristo realizou esse sacrifício, intercedendo por nós, mudando nós de dentro para fora. É interessante quando nós olhamos esse aspecto, porque nós podemos começar a tolir comportamentos. Você já viu uma mãe, um pai educar um filho, uma criança? Pensa uma criança que tem dificuldade de obediência. Você fala assim: não mexe nessa flor. Ele está mexendo na flor. Ou não mexe na flor. Aí passa 2 minutos, depois o que acontece? O abençoado está na flor de novo. Né? Já falei que não mexe nessa flor. E você vai o quê? Falando com a repetição, para tolir comportamento, para gerar um comportamento de não mexer na flor.
o que nós falamos na psicologia é de treinar comportamento, treinar habilidades. A obediência é uma delas, que é treinado com a fala, com o falar, constantemente falar. E é tolhido comportamento e treinado comportamento. Mas isso é comportamental, é lá fora, é externo. Cristo, ele veio para mudar não o comportamento em base, mas ele veio para mudar a intenção de ter o comportamento. O que nós falamos de dentro para fora. Quando ele vem e perdoa os nossos pecados, ele muda também o desejo, o anseio de pecar contra Deus. Quer ver só como isso na prática acontece? Quando você peca, comete alguma coisa que desagrada a Deus, você fica contente ou triste? É simples a resposta, né? Fica amargo, fica o coração pesado, fica choroso. Por quê? Porque pecou contra Deus. Porque a nossa alegria é satisfazer aquele que nos arregimentou, diz a palavra do Senhor. A nossa alegria é agradar a Deus. E quando desagradamos a Deus, nosso coração se entristece. E por quê? Porque o desejo do nosso coração foi corrompido. E esse corromper do nosso coração gerou o desagradar ao Senhor. E agora vem o Espírito Santo nos convencer: olha, você pecou, você precisa se arrepender, você precisa voltar para o Senhor, porque Ele perdoa os seus pecados, porque Ele vai mudar você e vai arrancar essa intenção de pecar contra o Senhor de dentro do teu coração, transformando a sua alma, porque isso não é para você. Sim, não é para nós. O nosso pecado agora é perdoado, e foi perdoado no Senhor. Nós temos acesso agora direto ao Pai, nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus e falar: Pai, eu pequei contra Ti. Pai, eu pequei contra Ti, como aquele filho pródigo se aproxima do seu pai. No momento da consciência do pecado, e chega diante do seu pai: Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. E ele já não dá mais nem oportunidade para ele continuar a frase: fica quieto que o teu pecado está perdoado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é o grande mediador que perdoa os nossos pecados, que nos transforma de dentro para fora. Não apenas para tolir comportamento, mas esse perdão dos nossos pecados vem para moldar nós de dentro para fora. E aí na intenção de fazer, de mexer, não mais existirá. Cristo, mediador da nova aliança. Em segundo lugar, a superioridade do novo pacto. Eu quero abordar esse tópico, a superioridade do novo pacto, dessa nova aliança. Veja o versículo 6 de Hebreus 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Com base em superiores promessas. O novo pacto é baseado em superiores promessas. O que é essa superior promessa? Superior promessa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, havia muitas promessas. E o próprio Antigo Testamento, já muitas promessas se realizam ali no Antigo Testamento mesmo. Né? Já o perdão ao cometer o pecado, ao fazer o sacrifício, ali mesmo se realiza. Quando ele fala dessa superior promessa, ele está falando desse mais próximo de Deus. Pensa assim: você está olhando lá para fora por essa janela aqui à direita. Quando você está aqui distante, você vai ter uma visão, um alcance ali pela janela. Mas quanto mais próximo você vai chegando da janela, a tua visão vai fazendo o quê? Ela vai ampliando, ela vai se estendendo, ela vai ficando maior. Eu posso enxergar mais coisas, porque eu estou mais próximo do Senhor. Quando ele diz
em superiores promessas, são promessas mais próximas do Senhor, mais próximas daquele que é o autor da salvação, é o autor da minha transformação. Em grau de elevação de promessa, promessa sempre é promessa, né? Mas aquilo que me aproxima mais do Senhor está numa fase mais adiantada, quanto mais eu estou perto do Senhor. O pacto mosaico, sim, foi importante porque ele apontava para Cristo, mas dependia do quê? Da obediência do homem, da obediência do ser humano, de quem estava realizando o sacrifício, de não fazer mais. Os sacrifícios eram temporários, periodicamente era realizado. Na nova aliança, no novo pacto, é o pacto da graça. E o que isso muda? Muda. E aí, quem fez a entrevista do Conselho para a Pública Profissão de Fé recentemente, nós perguntamos para todos os candidatos: você é salvo? Todos falaram: sim, eu sou salvo. Mas se você vir a pecar, você vai continuar sendo salvo ou você vai perder a sua salvação? E aí muitos falaram assim: não, eu vou continuar sendo salvos, de forma muito incisiva. Alguns ficaram com um pouco na dúvida, mas é bênção do Senhor, porque houve um momento de graça divina ali. E aí é maravilhoso quando essa verdade alcança o nosso coração, de que ao pecar eu continuo sendo salvo. Por quê? Porque a graça do Senhor superabunda, transborda aos nossos corações e ao nosso pecado, à nossa fragilidade. Porque nós somos salvos não mais pelo mérito, e nunca foi pelo mérito nosso, mas sim pelo mérito de Cristo Jesus naquela cruz por nós. A graça do Senhor superabundante, transformando o nosso coração pecador, caído, agora em pecador arrependido, no pacto dessa nova graça, dessa graça maravilhosa em nossas vidas. A obra perfeita de Cristo foi realizada naquela cruz por nós. Jesus cumpriu toda a exigência da lei, aquilo que eu e você não pudéssemos fazer, não poderíamos fazer nunca em nossa vida. E Jesus é essa salvação eterna, não mais temporária, não mais terrena, mas eterna. A nossa salvação não depende das nossas obras, do nosso sacrifício, mas sim do sacrifício eterno e maravilhoso de Cristo Jesus naquela cruz por nós. A graça imerecida veio até nós através de Cristo Jesus, mediada por Cristo Jesus, para termos total redenção nas nossas almas. Contudo, somos convocados a alguma coisa. Você pode falar assim: então é muito fácil ser crente, eu posso ser salvo e fazer tudo o que eu quiser. Não, também, porque aqueles que são salvos agora são convocados a obedecer, são convocados a viver uma vida de retidão ao Senhor, são convocados a viver na santidade, para a santidade, são convocados a dobrar o seu coração diante do Senhor dia após dia, e se aproximar de Deus dia após dia, porque esse te salvou, não pelas suas obras, mas de forma graciosa. E isso, a palavra do Senhor Deus vem falar para nós, que o amor de Deus nos constrange. Nós ficamos constrangidos, porque o Senhor me ama tanto, porque o Senhor me perdoa tanto, porque o Senhor não desiste de mim, porque algumas vezes até mesmo a gente desiste de nós mesmos. Por que Ele não desistiu de você ainda? Porque Ele te ama com amor eterno, não com amor terreno, pequeno ou passageiro. A salvação vem do Senhor para nós, e nós temos agora a liberdade de servir ao Senhor Deus com integridade de coração diante do Senhor. O que Ele quer de nós? Esse compromisso para viver em obediência à sua vontade. Cristo é o mediador da nova aliança, e em último ponto eu quero abordar sobre o perdão completo e final. E eu quero aqui destacar o perdão completo. Deus te perdoa completamente? Sim ou não? Sim, mais ou menos. Alguns pecados é mais difícil, não é? Alguns pecados é mais complicado? Ou não?
algumas consequências do pecado são mais complicadas, é verdade. Algumas manchas que o pecado causa em nossa vida, algumas marcas, são mais difíceis. Mas a marca, não o perdão, mas aquilo que ele mancha a nossa alma, sim, é mais difícil sair. Algumas coisas, elas parece que tingem mais, causa mais dor, porque elas estão podres muitas vezes, ou com alguma coisa que vem lá e deixa o seu rastro de destruição em nossa vida, de marca de destruição em nossa vida. Mas isso não quer dizer que o perdão não aconteceu em nossa alma. Isso não quer dizer que Deus não perdoou, porque as consequências irão vir, irão ficar. E olha o que diz o versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais, o quê? Me lembrarei. Jamais me lembrarei. Talvez, só talvez, alguém que pecou contra você, que falou alguma coisa ofensiva a você, quando você olha até uma foto, você já fica assim, ai meu Deus do céu, passa, não quero nem ver essa pessoa, muito menos encontrá-la. Tempos atrás, estava conversando com um pastor, ele falou assim, se eu ver fulano andando numa calçada, eu estiver na mesma calçada, eu mudo de lugar, eu atravesso a rua. Porque nem na mesma calçada eu quero pisar. Jesus da glória, tem misericórdia, né? Tem misericórdia, meu coração já ficou palpitando, né? Tem misericórdia. Mas, meus amados, por que ele fala que jamais lembrarei? Sim, o Senhor sabe todos os nossos pecados, Ele conhece todos os nossos pecados, inclusive aqueles de estimação que nós ficamos resgatando periodicamente. Ele conhece, Ele sabe. Ele sabe tudo o que nós fazemos de certo e de errado. Por mais que ninguém possa saber, mas o Senhor sabe. Ele conhece. E é algo maravilhoso que ele fala assim, quando eu perdoo, eu jamais vou ficar colocando essa lente sobre você. Jamais eu vou ficar colocando essa ótica do pecador em você. Porque eu vou olhar para você como filho e não como o pecador que causou tal coisa. Aquele que fez tal coisa e ofendeu tal, ou fulano, ou bertano, ou ciclano, ou foi ofendido por alguém, ou cometeu tal coisa de pecado diante de mim. O Senhor nos perdoa de forma completa. Jamais irei olhar sob essa lente do pecado para o Otoniel. Jamais irei fazer isso, porque o meu perdão, ele é completo. Ele é pleno. Ele esquece dos nossos pecados. O cristão lavado pelo sangue de Jesus Cristo, ele agora pode ter a certeza do seu perdão, ele pode ter a certeza da remissão do seu pecado, ele pode ter a certeza, sim, que não importa o que ele cometeu, ele tem o perdão diante do Senhor. Com arrependimento, pode se aproximar diante de Deus e pedir perdão diante do Senhor. É certo que muitas pessoas têm dificuldade de se perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo pelo que fez. Não quer dizer que Deus não perdoou. É que você está querendo ter uma justiça maior do que Deus. E aí, eu quero dizer para você que isso é pecado diante do Senhor. Porque você está idolatrando a tua autojustiça, colocando mais do que Deus. Deus já te perdoou. Olha para dentro do teu coração, para dentro da tua alma, e coloque diante do Senhor o teu pecado. E se arrependa hoje mesmo do seu pecado, e saiba que ao fazer isso, Ele vai esquecer o seu pecado. Fica imaginando o Senhor Deus lá no céu, né? A gente perdoando, Senhor, me perdoa por ter feito tal coisa. Ele fala assim, não estou lembrando mais disso daí, cara. Do que ele está falando, Espírito Santo? Não lembro mais.
perdoou, ele esqueceu. Não mais irá se lembrar assim de uma forma figurada, porque Deus não é ligado a tempo, mas Ele não mais irá olhar para nós em relação a isso, porque o perdão de Deus é pleno e completo. Quando os pecadores são perdoados, nunca mais será cobrado ou lembrado por Deus desse perdão, ou desse pecado que esse cometeu. O peso do pecado não mais existirá. O que nós temos que lidar agora, nós pecadores, é com a mancha que o pecado causa. Com as consequências do pecado. E aí tem algumas manchas que nem aquele produto mais conhecido, rosinha, né, de tirar mancha, pode ou consegue tirar de forma tão fácil. Não tem água sanitária que tire tão fácil. Mas tem a graça do Senhor Deus que vem sobre nós e que nos dá graça para continuar a caminhada. E algumas vezes vem do céu assim: meu filho, minha graça te basta. Continua a caminhada. Continua olhando para o Senhor. O que nós não podemos fazer é ficar focando naquilo que foi do passado. Que nós não podemos ficar presos naquele passado que já foi perdoado. Não podemos e não precisamos ficar presos nas manchas, cativos pelas manchas. Mas olhe com o perdão vindo do Senhor sobre a sua alma, sobre o seu coração, e fala assim: olha, agora o Senhor Deus não irá cobrar mais de mim isso que eu fiz, ou isso que fizeram para mim. Somos livres para viver em plena comunhão com Deus. Então não fique maçando barro do pecado na sua vida e no seu coração. Mas se aproxime diante do Senhor, peça perdão a Ele e receba o perdão do céu sobre a sua vida. Perdoa também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero concluir nossa mensagem dessa noite. Hebreus 8 mostra a centralidade de Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. Jesus é sumo sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício final com o pacto da graça, a libertação das obras humanas e temporárias. Não precisamos mais oferecer sacrifício de pombas, de ovelhas ou de qualquer outra coisa, como um sacrifício temporário para a remissão dos nossos pecados. Mas Jesus é a esperança, é o descanso, Jesus é a nossa segurança. Olhe para Jesus, sabendo que a nossa salvação está assegurada em Cristo, e não em não ter pecado, e também não em sermos perfeitos, porque o perfeito foi Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, para nos transformar. Por isso podemos, em liberdade, gratidão a Deus, servi-lo dia após dia, olhando para o autor e consumador da nossa fé. É Ele. Viva com gratidão, viva com servidão ao Senhor e obediência à sua palavra. Nossas vidas foram transformadas, nossos pecados foram perdoados. E se você tem algo que não colocou ainda diante do Senhor, coloque hoje ainda, pedindo perdão do seu pecado, porque o perdão de pecado é uma das coisas que é urgente, é emergente, é algo que cansa a nossa alma, que envelhece os nossos ossos. Davi já falou isso: enquanto eu calei os meus lábios, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos. Ele dói a alma, ele dói o coração, ele dói lá dentro do nosso âmago, dói lá dentro, a nossa alta existência. Peça perdão. Perdoa aqueles que lhe ofenderam. Também é importante. Mas saiba que o Senhor Deus te perdoa também de todas as suas contas. Nossas vidas foram transformadas. Viva em confiança plena, total, em Cristo Jesus. Não tem nada na tua vida que Ele não conheça. Mas também não tem nada na tua vida que Ele não possa resolver. Nada. Nada na tua vida que é maior que o Senhor Deus. Saiba disso. Tenha uma vida de obediência, alegria, em resposta
a esse amor maravilhoso, esse perdão divino que Ele nos dá a cada dia e a cada tempo. Em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Nossa equipe de louvor irá cantar um cântico. Você pode orar ao Senhor nesse momento. Você pode colocar o teu coração diante do Senhor nesse momento. Você pode cantar o cântico em oração ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Porque Ele é o Deus que nos deu Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, para a remissão dos nossos pecados, para a transformação das nossas vidas. Cristo, Ele é o mediador dessa nova aliança. Aliança que é feita comigo e com você. E que bênção que nós temos Jesus. Porque Jesus é superior. Jesus é melhor. Em nome de Jesus.